Saiu aqui o Datafolha. Vamos lá. Então, nós temos aqui os números do Datafolha. Lula 45, Bolsonaro 34, Ciro 7, Simone 5. Lula 45, Bolsonaro 34, Ciro 7, Simone Tebet 5 são os números do Datafolha. Diferença ainda de 11 pontos. Havia informação que poderia ter caído para 9, mas diferença de 11 pontos em favor do Lula, uma redução, mas o Lula com uma vantagem ainda razoavelmente confortável aqui no primeiro turno, Gisele. O Lula se manteve, né? Não teve nenhuma diferença do Datafolha anterior, de 1º de setembro. Continua com 45. O Bolsonaro estava com 32, foi para 34. 2 pontos de diferença. E o Ciro, olha que interessante, ele estava com 9 na última semana e voltou para 7, né? Teve um efeitozinho muito temporário ali do debate e já caiu 2 pontos de novo. Por mais que esteja dentro da margem de erro, a gente acaba atribuindo ao debate, que foi o único fator ali, né? E a Simone Tebet manteve os 5 dela. Também interessante, o que não dá o primeiro turno para o Lula, né? Acaba mantendo ali um percentual que poderia dar uma vantagem maior para o Lula, mas ficamos nesse cenário, né, Rodrigo? Por enquanto, temos segundo turno, né? Isso, e no segundo turno acaba de sair também o número, a Folha está anunciando aqui numa live exclusiva para anunciantes, né? No segundo turno, Lula 53, Bolsonaro 39, então uma vantagem também confortável para o Lula no segundo turno, e Bolsonaro é o mais rejeitado, 51% de rejeição para o Bolsonaro, 39% para o Lula. Então, há uma pequena recuperação do Bolsonaro, Gisele, no primeiro turno, mas é isso que você já destacou aí. O Ciro recua. A minha impressão é que começa a haver um movimento de voto útil do Ciro para o Lula. O Lula, vamos ver depois quando dividir por setores, né? A impressão é que o terrorismo evangélico contra o Lula continua fazendo efeito, mas talvez tenha sido compensado pelo voto útil que sai do Ciro e vai para o Lula. E o Lula se mantém com os mesmos 45. O Bolsonaro é que subiu 2 pontos. Foi de 32 para 34, no limite da margem de erro. O Ciro 7 e a Simone Tebet 5. Esses são os números do primeiro turno, Gisele, para depois aí você, o Paulo e o Alex poderem analisar aí com calma, Gisele. E os votos válidos, o Lula não tem mais de 50%. Então é isso. Temos segundo turno, né? O Lula está com 48%. E ele também tinha 48% em 1º de setembro. Então, mantém os 48%, mantém uma disputa em que ele vence com bastante vantagem no primeiro turno, mas não leva no primeiro turno. O Bolsonaro tem 36% dos votos válidos, ante 34% do Datafolha anterior, do dia 1º de setembro. Então, 2 pontos, uma variação dentro da margem de erro, mas são 2 pontos positivos aí. Ô, Gisele, você pode repetir nos votos válidos, por favor, como é que tá? 48 do Lula, ficou 48 da última, continua com 48, e o Bolsonaro tinha 34 e agora tem 36. Então o Lula está a 2. Agora, o Lula, no limite da margem de erro, pode ganhar em primeiro turno, porque se a margem de erro é de 2 pontos e o Lula tem 48, significa que no limite ele pode ter 50, não é isso? Significa que a gente tem que contar com a margem de erro para levar no primeiro turno. Então é assim, se a margem de erro for totalmente positiva para o Lula, aí ele leva. Mas é algo que não está garantido, né? Com 48%, ele tem 2 pontos para levar na margem de erro no primeiro turno. Uma outra informação importante, Gisele, a gente está só adiantando aqui os fatos, depois o Paulo e o Alex, com mais tempo, né, e você, vão analisar esses números, mas uma outra informação importante, o Lula não perde entre os mais pobres. O Lula continua com 54% entre quem ganha até 2 salários mínimos. 54% o Lula, 26% o Bolsonaro. Portanto, se o Bolsonaro está conseguindo avançar um pouquinho, é menos pela questão econômica do auxílio e mais talvez pela questão religiosa que ainda está permitindo esse terror religioso, né, que o Bolsonaro está espalhando. Entre as mulheres também, ampla margem do Lula, 46-29%. O Lula tinha 48%, agora tem 46%. Então, não mexe. O Lula tem ampla vantagem entre os mais pobres e entre as mulheres. Mas entre os evangélicos, o Bolsonaro avança mais, Gisele. Ele vai de 48% para 51% dos evangélicos e o Lula cai para 28%.
Então, o Lula caiu mais 4 pontos entre os evangélicos. É uma sangria. É aí que está o problema do Lula. É aí que está o problema, a dificuldade maior para o Lula. É claro que falar em problema para quem está ganhando é sempre um problema. É mais tranquilo, né, Rodrigo? O Lula está ganhando o jogo de 3-1, mas tem que controlar ali o lado direito ali, por onde está avançando o adversário. É entre os evangélicos, é o que está mostrando aqui o Datafolha, Gisele.